Israel é o relógio apocalíptico de Deus e tudo mais. A aliança de que o próprio Apocalipse estará iniciando, estará começando. O dia do medo, né? Então ele fez já uma convocação sobre isso, é notícia, tá? O que eu estou falando aqui é notícia, então isso eu posso falar. Por conta da grande apostasia, por conta da deturpação do verdadeiro evangelho e por conta, lógico, da podridão que hoje existe dentro da própria humanidade. O eclipse solar de dia 8 de abril de 2024 está se aproximando, despertando tanto o interesse espiritual quanto o geopolítico. Para alguns, é um sinal profético de alerta para a humanidade, para se arrepender de seus pecados antes do julgamento final. Para outros, pode representar mudanças significativas no cenário global. Este momento nos lembra da importância de refletir sobre as nossas ações e valores. É hora de compartilhar essa mensagem, de despertar espiritual e reflexão coletiva. Estamos diante de um momento crucial na história. Junte-se a nós enquanto exploramos o significado deste evento cósmico e o que ele pode representar para o futuro da humanidade. E deixo os créditos para o canal Além da Nuvem, o Tiago Lima, deixo também para documentarista, né, que é o Lutero, o Rutan, e também para o Daniel Mastral. Foram as fontes do vídeo. E eu sou o Jota, esse é o canal Inflexão Positiva, e eu te convido, vem participar comigo dessa jornada, vamos conferir. Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Algumas curiosidades impressionantes sobre o grande eclipse que ocorrerá nos Estados Unidos da América, dia 8 de abril de 2024, apenas 6 meses após o eclipse que aconteceu no dia 14 de outubro de 2023. Portanto, teremos, na região do Texas, o ponto cruzado, a conjunção dos eclipses solares. Olha que interessante, se você observar o caminho traçado pelo eclipse solar de 8 de abril, passará primeiro pela cidade chamada Jonas, lá no sul, do lado esquerdo do mapa, perto de San Antonio e Houston, e depois passará por 7 cidades chamadas Nínive, cidades e vilas, dentro dos Estados Unidos. E por fim, uma outra cidade chamada Nínive, que fica no Canadá, em Nova Escócia, o estado de Nova Escócia no Canadá. Entre a cidade Jonas e a cidade Nínive, fora dos Estados Unidos, tem ainda 7 Nínives que serão cortadas pelo caminho do eclipse ao longo dos Estados Unidos. Na verdade, quando você observa bem, você tem Jonas e aí você tem Nínive, e depois lá no centro, exatamente no X de cima, o X superior, que é aquele X que intersecciona o eclipse de 8 de abril, que vai acontecer agora em 2024, com o eclipse que aconteceu em 2017, bem naquela intersecção há uma cidade chamada Rapture, que significa arrebatamento em inglês. E depois você tem uma sequência de cidades chamadas Nínive, cortando os Estados Unidos e terminando com uma outra Nínive, localizada em Nova Escócia, no Canadá. Uma das surpresas mais interessantes é que uma das maiores esculturas de cruz dos Estados Unidos, chamada The Coming King Sculpture Prayer Garden, ou a escultura do Rei Vindouro, Jardim de Oração, localizada no Texas, está precisamente nesta conjunção dos eclipses. Aqui temos um exemplo na história antiga. Um eclipse solar total atravessou o norte de Nínive, que é a moderna cidade de Mossul, atual Iraque, em 15 de junho de 763 a.C., durante o reinado do rei Ashur-dan III. Não é provável, mas plausível, que o eclipse solar tenha sido um dos presságios que levou Nínive ao arrependimento. A história registra que também houve uma guerra civil e pragas. Em outras palavras, junto com a pregação de Jonas, uma série de sinais fez com que o povo de Nínive se arrependesse. A história registra que foi um dos mais famosos eclipses da história antiga.
O sol é um sinal para as nações gentias e a lua é um sinal para os judeus. Um eclipse solar é um aviso de julgamento para os gentios. Os ninivitas eram gentios e Jonas declarou-lhes estas palavras. Abre aspas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas então creram em Deus, proclamaram em jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, o Senhor mudou seu julgamento e não os destruiu como tinha ameaçado. Ou seja, Nínive arrependeu-se e foi salva. Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Seria o eclipse do dia 8 de abril de 2024 um grande sinal profético do Criador à humanidade. Provavelmente o último sinal profético antes do grande dia do julgamento e que a grande maioria das pessoas não está enxergando. Há 2000 anos atrás, quando o Messias estava entre nós, no nosso mundo físico, os fariseus e os saduceus o provocaram pedindo para ele um sinal. E ele disse que para uma geração má e adúltera não haveria nenhum sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. As ligações entre esse eclipse do dia 8 de abril de 2024 são gigantescas quando observamos a profecia do profeta Jonas e tudo que a envolve. Será que isso seria o último sinal passado pelo Criador? Eu falei para você que há 2000 anos atrás, mais ou menos, o próprio Messias foi questionado sobre os fariseus e os saduceus. Essa passagem está no livro de Mateus, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, aonde eles o questionam sobre um sinal o qual ele poderia lhes dar, para que eles soubessem que realmente ele era o Filho do Criador. Para que você comece a entender, Mateus 16 diz assim: e chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem o próprio Messias, pediram-lhe um sinal, algo que viesse do próprio céu. Mas ele, respondendo, lhe disse: quando é chegada a tarde, vocês dizem: haverá um bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está vermelho sombrio. Hipócritas, vocês sabem discernir a face do céu e não conhecem os sinais dos tempos? Ele questionou os fariseus e os saduceus. Vocês viram aí um trecho do vídeo onde eu ilustrei isso aqui para você. E na sequência, ele diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Por que isso aqui é tão importante? Porque quando nós observamos a fundo as Escrituras, nós vemos que o Criador ele fala diretamente conosco e nos deixa muitos sinais de como, principalmente, ele iria se comunicar com todas as pessoas, com a humanidade, principalmente no fim dos tempos. Essa geração má, adúltera e perversa, o qual questionou o próprio Cristo naquela época, pode ser considerada ainda nos dias de hoje e, quem sabe, ainda pior, por conta da grande apostasia, por conta da deturpação do verdadeiro evangelho e por conta, lógico, da podridão que hoje existe dentro da própria humanidade, que nem mesmo pensa mais no Criador, não se arrependeu e não consegue observar sinais que são deixados pelo próprio Pai, pelo próprio Criador, tá? No 4º dia, ele disse assim: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados, para medir dias e anos, sejam para iluminar, de certa forma, a terra de dia e de noite. Ele está falando do sol, da lua e das estrelas. Mas perceba que o sol, a lua e as estrelas não são apenas luminares, eles também servem para marcar os dias, os meses, os anos e para sinais. Isso daqui está no primeiro livro das Escrituras, no primeiro capítulo, certo? No primeiro livro do Pentateuco, ali escrito
por Moisés. No livro de Gênesis, o sol e a lua são feitos também para sinais. E o próprio Cristo, quando bateu de frente aí com os fariseus e os saduceus, deixou muito claro que eles conseguem observar se o dia vai ser bom, se vai chover, se vai fazer um dia nublado, frio ou calor, mas não conseguem observar os sinais dos céus, porque têm a mente fechada para o Espírito. Outro ponto muito importante é a profecia de Joel, que diz o seguinte: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do julgamento. Isso aqui é uma profecia do próprio profeta Joel para o fim dos tempos. Curiosamente, desde o ano ali 2013, 2014, 2015, até agora, e se observarmos até o ano 2040 mais ou menos, você perceberá uma grande quantidade de luas de sangue, como vimos principalmente nos anos de 2014 e 2015, e agora eclipses solares, onde o sol se escurece por completo. Mais interessante que isso é observar esse grande eclipse solar que teremos aí na América do Norte, principalmente, podendo ser observado pela América do Norte, agora no dia 8 de abril de 2024. O profeta Jonas é aquele cara que, de certa forma, tentou fugir do próprio Criador quando recebeu ali uma ordem para que ele pregasse a uma cidade que estava em pecado, a uma cidade que estava em uma apostasia, em um adultério espiritual, em uma cidade que estava fazendo coisas horríveis. Jonas tentou fugir dessa ordem do Criador e acabou no mar Bravo, onde foi engolido por uma baleia. Após isso, ele viu que não tinha escapatória e foi pregar a essa cidade que tinha o nome de Nínive. Por coincidência, após Jonas pregar para Nínive, essa cidade se arrependeu e se converteu. E é por isso que o próprio Messias diz que quando chegar o dia do grande julgamento e Nínive observar essa geração má e adúltera que vem desde a época dos fariseus e dos saduceus, que negam o verdadeiro Cristo, e eu digo isso para as pessoas até hoje e que negam o verdadeiro Evangelho, as pessoas de Nínive observarão essa geração e as condenarão, porque hoje o mundo está muito pior do que o pecado daquela época. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Curiosamente, falando tanto sobre Nínive, o caminho desse eclipse aqui do dia 8 de abril de 2024, ele vai cruzar com 8 cidades nos Estados Unidos, em vários estados que possuem o nome de Nínive. Nínive, Nínive, Nínive. Ou seja, nós temos claramente esse eclipse passando por uma cidade que tem o nome do profeta Jonas e passando por várias outras cidades que têm o nome de Nínive. Mais curioso ainda do que isso é que, se nós observarmos as próprias escrituras, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós vemos que o próprio Messias diz que, assim como aconteceu nos dias de Noé, acontecerá nos dias de hoje. Assim como as pessoas observaram Sodoma e Gomorra, acontecerá também nos dias de hoje. Os dias de Noé, quando Noé construiu a arca e o dilúvio aconteceu, houve uma limpa na humanidade, uma total referência à volta de Cristo em uma sociedade, em uma humanidade que é má, adúltera e perversa nos tempos atuais, e que poucos serão salvos. Ou seja, observando mais uma vez o rastro desse eclipse, nós vemos que também existe uma cidade que se chama a Arca. E curiosamente, a cidade de Jonas e a cidade da Arca se cruzam com os eclipses do ano de 2017
e do ano de 2023. Esse cruzamento forma nada mais, nada menos do que uma letra que parece muito a letra A no nosso alfabeto. Mas, se nós observarmos o alfabeto hebreu e principalmente o paleo-hebreu, nós conseguimos observar duas letras, podemos dizer assim, o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. O próprio Cristo deixou muito claro que ele é o início e o fim, deixou muito claro que ele é o começo e o final, o começo e o término, o alfa e o ômega. E nós temos, curiosamente, no rastro desse eclipse, o alfa e o ômega. Se você observar aqui apenas isto, nós temos o que eles chamam de Tav, que no caso é o ômega. E se você juntar o caminho por completo, nós temos o que eles chamam de Aleph, que no caso é o alfa. Quando a gente fala de eclipse, obviamente que muitos aí já se lembram de profecias bíblicas, de sinais, de presságios, isso independente da religião, independente da vertente de crença. Os eclipses lunares, os eclipses solares, eles sempre vêm acompanhados com aquela ideia de presságio. Há também profecias judaicas falando sobre a lua de sangue, que é uma forma de eclipse e tal, que a lua de sangue é um sinal, que é um sinal profético, que tem a ver aí com a agenda escatológica do Senhor, e que Israel é o relógio apocalíptico, é o relógio escatológico de Deus e tudo mais. Então Daniel Mastral, ele segue muito essa linha, e no dia 9 de abril, segundo ele, parece que vai acontecer alguma coisa, justamente porque no dia 8 haverá esse eclipse, e ele enxerga esse eclipse como uma espécie de sinal profético. E esse dia será conhecido, pelos judeus, pelos israelenses, como dia do medo. Então ele fez já uma convocação sobre isso, parece ao contrário para vocês, mas assim, está escrito o seguinte: esse eclipse solar 2024, ele vai ser o mais visto da história. Não no Brasil, nós não teremos esse privilégio, mas vai ser o mais visto em toda a história, a visibilidade dele. Então, as seitas secretas, elas se pautam muito em sinais astrológicos, que a Bíblia também fala. Então eles procuram profanar o sagrado, sempre. Obviamente que nós não podemos ignorar as coincidências, Você tem um eclipse total, muito raro, um evento assim, não raro, de que, ai meu Deus, só daqui a 100 anos, não raro nesse sentido, mas não acontece todo dia. Você tem um eclipse notório aí, que está sendo esperado por muitas pessoas, por astrônomos, por pessoas que gostam de observar os fenômenos na natureza e tal. E aí, coincidentemente ou não, você tem no dia seguinte, no dia 9 de abril, o início do mês ali no calendário judaico. E qual a conexão que o Mastral já está fazendo aqui, como muitas outras pessoas também fazem, É um sinal profético, porque se trata do calendário judaico, Daniel Mastral, ele vai na linha ali das pessoas que sempre pegam os eventos de Israel, do povo judaico, como uma espécie de relógio de Deus. Acontece alguma coisa ali no meio judaico, segura a bronca, porque é sinal divino, é sinal de Deus, algo vai acontecer. Esse eclipse também terá, além de ter essa maior visibilidade de toda a história, como nós mostramos, também, curiosamente, coincide com o primeiro mês do calendário judaico. É o 9º do calendário muçulmano, mas aqui corresponde ao final do 9º, que ele ameaça, aí ele faz essa ameaça contra os judeus no mundo inteiro e convoca extremistas do mundo inteiro. Começa com os muçulmanos, mas eles também não gostam de cristãos, tá? Fica só para vocês lembrarem. Logo depois do eclipse, dia 9, começa o primeiro mês do calendário judaico, no dia 9, olha só, o primeiro mês, que é o mês de Nissan, que equivale ao ano 5000, a contagem de tempo deles é diferente do nosso, não é um calendário gregoriano, é outro calendário, que equivale ao ano 5784, tá? Coincide com o nosso calendário gregoriano, que contabiliza o nosso tempo, no dia 9 de abril de 2024, Não é vendo como as coisas começam a concatenar? Eu tenho falado muito de abril para vocês, fiquem atentos. Justamente para enfatizar e fazer as pessoas, ou pelo menos tentar fazer as pessoas entenderem que tudo e qualquer coisa que aconteça no meio judaico tem a ver com um sinal profético. Então, logo após o eclipse,
né, que vai cair exatamente, né, em 2024, lembra? A gente já falou sobre isso, né? E vai cair numa terça-feira. Olha só, o terceiro dia da semana, terça-feira. Mas é mais uma coisa numerológica aí para você pensar a respeito, tá? E também vai ser lua nova, lua nova. Ah, por que lua nova? O que isso tem a ver? Não é ok. Para os místicos, a lua nova tem um significado. Existem rituais que são feitos em lua nova. Eles acreditam que essa fase da lua é uma fase muito promissora para você realizar determinados feitiços, encantamentos, rituais, né? Porque é um momento mais favorável para isso, para que a execução, né? Para que aquele ritual reverbere com mais força, porque nesse momento, segundo seitas secretas, né? Eles acreditam que o poder energético emanado pela Lua nessa fase, ela é muito alta, muito grande, né? Curioso cair exatamente nesse dia, né? Como eu já havia dito também, Trump voltará. Sim, ele voltará. Teve gente que falou, não, Daniel, acho que ele não vai voltar não. Aqui, o Trump feliz da vida. Trump voltará sim. Uma pessoa que não está tão inteirada assim nessa questão geopolítica, Oriente Médio, Israel, mundo árabe e tal, fica voando assim, fica tentando pegar o raciocínio dele e tal. Ele fala sobre aquilo que ele crê, ele fala sobre aquilo que ele acredita, ele compartilha a sua suposta experiência como ex-satanista. Tem muita coisa que ele fala que, poxa, realmente convence, é congruente, e tem coisas que eu particularmente fico assim, tá, né? Mas será que é isso mesmo? Ou seja, eu não consigo sentir firmeza em tudo que o Daniel Mastral fala. Agora, algumas coisas específicas que ele falou, que fazem parte aí da agenda dos senhores do mundo, ele faz uma conexão com profecias e tal, foram muito impactantes, né? Como foi o caso lá do evento de Halloween, 31 de outubro. Ah, mas não aconteceu nada. Ele falou que ia ser o princípio da desgraça e não aconteceu nada. Olha só, aconteceu sim. E eu falei sobre isso várias vezes aqui no canal. Exatamente no dia 31 de outubro de 2023, houve um grande evento solar completamente inesperado, né? O Canyon Fire, que foi assim absurdamente estranho, assustador e que desencadeou uma série de eventos que nós estamos vendo agora, que são as tempestades solares. E houve algo estrondoso que começou exatamente no dia 31 de outubro de 2023, dia de Halloween, e o Daniel Mastral passou aí uns 3, 4 anos falando sobre isso. Então a gente não pode ignorar também coisas importantes que ele falou e aconteceram, sendo coincidência ou não. Né? Não, mas ele está respondendo um processo, só que recentemente a Suprema Corte, né, decidiu que ele pode sim, vai poder disputar as eleições, e ele ganha e ele voltará, tá bom? Vai trazer a falsa paz, tá bom? Então, lembra-se que quem abre os selos é o Cordeiro, e o primeiro que entra é o cavalo branco. O cavalo branco não é Cristo, mas é o anticristo, é contrário a Cristo. Ele tem poder, ele vem num cavalo branco, remete poder, remete pompa, né? Ele tem armas, ele tem um arco, mas ele não tem flechas. Então ele tem um grande poder bélico, mas não tem flechas. Então ele não vai usar do seu armamento, vai trazer uma falsa paz. É o que o Trump já tem prometendo, exatamente na nota de $1, lá, novos ordens do seclório, lembra? Nova ordem mundial, que o grande reset vai favorecer, né? Então tá, segundo Daniel Mastral, nós teremos aí, possivelmente, talvez, depois do eclipse do dia 8, o início do calendário judaico, o fim, né, do ciclo ali do Ramadã, e um mega ataque orquestrado de radicais islâmicos espalhados pelo mundo para atacarem judeus e também cristãos, ou seja, todos aqueles que não professam a mesma fé que eles. E isso aí possivelmente pode ser um sinal profético dentro da visão aí do Daniel Mastral. Então o Cordeiro, ele abre o primeiro selo e vem quem? Cavalo branco, né? E daí vai ter aquela falsa paz, quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Falsa paz. Logo depois vem outros selos que o próprio Cordeiro vai abrindo. Eu vou só citar alguns aqui para a sua reflexão. Vem o cavalo vermelho. O que significa cavalo vermelho? Eu tenho que mudar as palavras aqui, tá? Conflitos, tá? Já temos conflitos no mundo, vai aumentar os conflitos, ok? Vermelho significa conflitos, tá? Estou substituindo aqui a palavra, tá? O preto significa fome, tá? É uma consequência dos conflitos, gera fome, né? Gera fome. E o amarelo vem logo em seguida, o cavalo amarelo, que representa
doenças, pestes, né, né, eu já tenho falado isso para vocês. Se você for ali para Apocalipse 13, se você for ler os 4 cavaleiros do Apocalipse, você percebe que a fome e a limitação de recursos para a sobrevivência, né, pelo menos o recurso básico, é a chave, é o pilar para que você crie um verdadeiro caos na civilização, para que você crie uma grande desordem e assim você possa apresentar uma solução. Vamos reorganizar o mundo. Por isso que só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta, como é descrito ali em Apocalipse 13. Para finalizar, tá? Tudo nosso entorno está acontecendo muito depressa. Estão reparando? Tudo está acontecendo muito rápido. Eu falei 2023, quanta coisa aconteceu. E 2024 já começou com tudo. Muita coisa está acontecendo e vai acontecer. Especialmente depois da Páscoa, tá? Eu já falei isso para vocês, né? Então, a agenda, né? Vocês sabem, agenda, não posso falar muito mais, é agenda, ok? Ela está a todo vapor para ser cumprida. Então, nossa parte é sermos prudentes. Eu tenho que ser prudente, você também. Então, eu tenho que te alertar. É meu dever te alertar. E é nosso dever plural sermos prudentes, não ser tolo, tá? Eu vou descansar em berço, Deus protege, mas você tem que fazer a tua parte, joga a rede, aí você vê milagre, você move a pedra, tem sua parte, sempre tem um se, né? Se você tiver fé, se você crer, né? Então é uma coisa que a gente precisa exercitar, temos que ser prudentes, tá? Isso me faz lembrar bastante de Albert Pike, me faz lembrar muito ali de George Orwell, onde o caos é necessário, né? É necessário se implantar o caos para que você possa apresentar uma nova ordem, para que você possa apresentar a solução do problema. Você cria o problema, deixa todo mundo ali desesperado por uma solução, você já tem a solução aqui na mão. Mas você instiga mais o problema acontecendo e tal, para depois você aparecer com a solução e ser o salvador da pátria, porque pessoas com fome, pessoas em meio à guerra, o mundo colapsando, o mundo sofrendo, as pessoas vão implorar e vão aceitar qualquer coisa que vier para trazer um mínimo de normalidade. Ou seja, né, o mínimo do mínimo do mínimo de liberdade que nós temos, até essa sensação de liberdade que nós temos, ela será tirada justamente porque um novo sistema global está sendo implantado.